Psicoterapia para mulheres. A Carol, a nossa psicóloga, trouxe esse assunto e eu achei super importante porque, bom, ela vai explicar para nós. Carol, bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada. Muito bom te receber aqui para falar sobre esse assunto que é realmente muito importante. Então, assim, quando a gente pensa em psicoterapia para mulheres, quem são essas mulheres? Quando que elas procuram uma psicóloga para fazer psicoterapia? Então, as mulheres, elas fazem parte, né, do grupo que mais busca psicoterapia público adulto, né? A partir do momento em que elas se sentem sobrecarregadas, né, pelas funções todas que elas exercem, essas funções sociais, né, mãe, filha, esposa, e chega um momento que às vezes elas não reconhecem a própria identidade diante dessas funções. Então nós temos esse acúmulo, né? E essa busca também, né? Resgatar essa autoestima, procurar ali compreender um pouquinho o que elas estão passando, as emoções que elas sentem, né? Então é uma busca de se encontrar. Quando essa mulher ela chega até você, quais são as primeiras mudanças que a psicoterapia traz na vida dela? Até pensando nessa identidade que foi muitas vezes perdida. Então, o primeiro momento dessas mulheres na busca, né, da psicoterapia é realmente buscar a identidade delas, que foi deixada de lado a partir, né, dessas funções que sobrecarregaram. E o que a gente trabalha lá realmente é o que a gente chama de psicoeducação, né? Reconhecer essas emoções, buscar validar aquilo que elas estão sentindo, né? Então, assim, e trazer essa alegria, vamos dizer assim, né? A questão da autoestima, né? Então, assim, a gente tem mulheres que passam por situações em que elas começam a se achar feias, né? Conforme vem a idade, a gente vai percebendo essas mudanças, né, no nosso corpo e ali vem essa insegurança. Não, você não é mais aquela mulher jovem, talvez você comece a pensar que não está mais agradando aquele público que você agradava, né? O marido, os filhos, tudo isso. E junto com isso, essa imagem. Então, busca dessa autoestima, né? Esse reconhecimento de que isso acontece, isso é natural, né? E que aquele corpo lá que a gente tanto vê na TV, nas redes sociais, ele acontece porque tem outros fatores, né? Tem toda uma questão de valores ali envolvido e tempo destinado a isso. E às vezes elas não tiveram esse mesmo momento. Carol, quando a gente busca a terapia, a psicoterapia, um psicólogo para nos ajudar a enxergar todas essas situações e trabalhar essas situações, a gente tem um desfecho. E quando a gente não busca, isso me assusta, me preocupa, porque pode agravar. Sim. Então a gente percebe o quê, né? Vamos pensar nessa mulher que ela não vai buscar ajuda, né? Ela está lá numa situação às vezes de sofrimento, né? Lembrando que não são só as mudanças hormonais, corporais, a própria casa, né? O sistema em que ela está inserido vai mudando, né? Então as mulheres ali na casa dos 50, por ali, elas têm questões ali de perceber que os filhos estão saindo de casa, indo para a faculdade ou casando, então elas precisam se reorganizar, né? Encontrar um caminho ali, buscar essa identidade perdida. E o que se percebe, né, é essa valorização, né? Então elas vão ser orientadas também a fazer as coisas que elas gostam, buscar os antigos hobbies, coisas que as mulheres não têm o hábito. Todo hobby, né, que é destinado às mulheres acaba sendo visto como supérfluo, como algo que não é permitido, né? Elas mesmas não se permitem. Então fica como algo fútil. E aí lá naquele momento elas enxergam que aquilo ali é algo que faz bem a elas, que aquela futilidade vista lá por outros,
o ter um momento para fazer academia, buscar essa saúde, né, em relação ao corpo e à mente, é necessário. É muito necessário. E como a gente falou sobre demandas, sobre a rotina, sobre essa carga que a mulher carrega, ela não se permite fazer os próprios hobbies, ter hobbies, porque ela precisa estar ali para servir a casa, para cuidar dos filhos, para estar ali para o marido. Mas a que ponto isso? E a saúde mental dessa mulher? Então, como é preocupante ver que não são uma, duas mulheres, são muitas mulheres. E que muitas vezes ficam uma vida inteira sofrendo dessa maneira, com o sentimento ali guardado e sem saber quem elas realmente são. É triste, né? E é interessante porque mesmo quando elas são orientadas, né? Então você volta a fazer algumas coisas da sua rotina antiga ou começa algo novo, elas sentem muito essa questão da culpa, né? Por que que eu estou destinando esse tempo, esse dinheiro, né? Essa energia para algo que ela mesma demora um pouquinho a enxergar a importância, né, desse tempo aí que é dela, né, que precisa, né, colocar as coisas aí no lugar, né, colocar as coisas na gavetinha, arrumar, né, a sua mente. É verdade, porque a gente sabe que primeiro de tudo tem que ser nós, só que é muito difícil fazer isso. É muito difícil essa entrega que a gente faz aí para a maternidade, mas uma coisa que me chama muito a atenção é que como que a gente está mostrando para os nossos filhos e filhas esse maternar que é sofrido, que a gente não pode cuidar da gente e que a gente ama dessa forma, não nos olhando. Isso não é preocupante, porque eu tenho uma menina, tu também tens uma menina. Então, como que a gente vai mostrar para essas meninas que a maternidade é? Sem poder ir numa academia, sem ter tempo só ali fazendo comida, cuidando do filho, fazendo os deveres. Então, se você não busca por você, busque pelos seus filhos. Porque assim a gente consegue mostrar para eles que precisamos nos cuidar, não é verdade? Verdade. E é interessante essa sua fala, né? Porque eu sempre busco orientá-las, né? No sentido de que você é exemplo para alguém. Né? E a partir dessa relação, se deixar para trás, você está ensinando que é isso, né? Que as mulheres fazem, que as mulheres precisam fazer. Então, quando elas entendem isso, elas começam a retomar, né, o seu lugar, né, em que elas vão se sentir confortáveis e elas vão mostrar, né, que ali é o lugar delas, que é possível ser mãe equilibrar e fazer outras coisas. E aí sim ela vai enxergar, poxa, minha mãe é muito boa, mas ela se cuida, que legal, né? E vem um outro sentimento que não é só aquele sentimento da mãe cuidadora, mas aquele sentimento de que orgulho, olha só o que a minha mãe está fazendo, que bacana isso, né? Então, é a questão do exemplo. Adorei, Carol. Obrigada por dividir conosco tantas informações e até a próxima. O prazer é meu. Gestação e osteopatia. Vamos entender essa relação com a Ana, nossa osteopata. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mariana. Obrigada a todos que estão nos escutando hoje, né? Estão assistindo o nosso podcast hoje. Então, a osteopatia na gestação, nesse momento mágico da mãe, da mulher, que é um momento único, né? Ela sofre muitas alterações, principalmente hormonais. E essas alterações hormonais, ela faz o quê? Preparar o nosso corpo da mulher, certo? Para gerar uma vida, que é um momento mágico. Não tem como não dizer que não é mágico, é um momento único da mulher. E essas alterações, ela vai causar tanto alterações psicológicas como estruturais. Primeiro que vai ter a ação psicológica, para preparar o psicológico da mãe para receber um novo ser, preparar o corpo dela para esse novo ser, e, consequentemente, ocorrem alterações que às vezes não é tão benéfica, Mariana, vai causar desconforto para essa mãe,
para gerar mal-estar, náuseas, vômitos. E a osteopatia vem o quê? Para equilibrar esse corpo que está alterando, para evitar esses sintomas tão desagradáveis, que é a parte ruim da gestação. E assim, é uma vida, a estrutura do corpo da mulher muda todo. Então, assim, eu sei, eu já vivenciei. Então, assim, a coluna, muita dor. Então, quando você trabalha com uma gestante, quais são as principais reclamações e os principais pontos que você trabalha para trazer essa melhoria e qualidade de vida para essa fase tão bonita, né? Então, depende da fase. A primeira fase, o primeiro trimestre, que é o momento que a mãe está toda feliz, aquele momento que descobriu que está grávida, vem o quê? As náuseas, o desconforto gástrico, principalmente. Então, nesse momento, a osteopatia vai atuar o quê? Nesse desconforto viscerais. Diminuir essa náusea, a dor de cabeça que pode acontecer, o distúrbio do sono. Preparar o organismo da mulher para o quê? Para o uso se desenvolver de forma melhor. Preparar o desenvolvimento desse feto, porque o feto também é beneficiado com a osteopatia. Ele ajuda no desenvolvimento fetal. Olha que legal. Ah. Então, assim, não sabia que dava para pensar nessa questão aí das náuseas, porque realmente, bem como você falou, nesse primeiro trimestre é muito difícil. Azia, náusea, a gente não consegue comer nada, tanto que tem várias ideias na internet do que comer, chupar limão, chupar gelo, porque a gente não consegue se alimentar. Dá muita vontade de vomitar tudo. Então, poder trabalhar isso nessa fase, que interessante. Porque a osteopatia, ela pensa o quê? Ela tem uma visão integrativa do corpo humano. Então, nosso corpo estrutural, músculo, ossos, estão interligados e trabalham simultaneamente com as nossas vísceras e com o crânio. Então, muitas dessas alterações estomacais, gástricas, intestinais, ocorre por quê? Porque está tendo alterações no sistema musculoesquelético para receber essa nova vida. Então, nosso sistema, que chamamos de parasimpático, está a 1000 por causa da atuação dos hormônios. E a osteopatia libera a endorfina para trazer o quê? O bem-estar para a mãe. Sensacional. E quando a gente pensa aí no próximo trimestre? E no segundo trimestre vem o quê? Pô, a barriguinha. A mãe está toda feliz, já está aparecendo a barriguinha. Mas junto com isso, vem o quê? Os desconfortos posturais, dor na coluna, o ciático, a ciatalgia, a dor irradiada da perna, vem o distúrbio do sono, vem as azias, o refluxo, dificuldade respiratória, constipação intestinal. Então, a osteopatia vai o quê? Recurar todo o sistema, vai o quê? Deixar o organismo em harmonia. E automaticamente ela vai o quê? Vai oferecer ao feto um bem-estar, vai auxiliar no desenvolvimento desse feto, vai fazer com que o seu posicionamento seja melhor para o parto, vai prevenir algumas coisas que ocorrem, complicações durante a gestação, como é a placenta prévia. Então, o desenvolvimento da placenta, a subida da placenta é favorecida na osteopatia. Vai evitar que aquele feto tenha uma restrição de crescimento, por causa que ela vai favorecer a nutrição adequada para esse feto através do cordão umbilical. E também o inchaço também previne, por causa que ela normaliza a vascularização da mãe. Porque com o peso da barriga, o que acontece? Vai sobrecarregando o sistema vascular e vai dando inchaços, principalmente no último mês. Então, no último mês, nós temos o quê? A dor lombar, que é mais comum, a dor do quadril, a ciatalgia, muitas têm só ciatalgia, que é a dor irradiada das pernas, falta de ar, por causa do tamanho da barriga. Algumas não conseguem nem dormir, tem que dormir sentada. Então, a osteopatia vai auxiliar esse bem-estar para a mãe. E vai o quê? Trabalhar no último trimestre a preparação para o pós-parto. Então, ela vai auxiliar na dilatação do colo do útero, preparar o assoalho pélvico para o momento do parto, vai prevenir depois uma laceração vaginal, peníneo, hemorroidas, que ocorre muito, as varizes na vulva.
Também preparar uma recuperação mais rápida dessa mãe após o parto também. Então, os benefícios são extremos, são muitos benefícios. Pode ficar aqui falando sem parar, sabe? Que legal. Então, assim, pelo que tu me explicou, todas as fases da gestação, a osteopatia é super bem-vinda. Sim, não tem contraindicação. Então, e ainda tem, assim, você já sabe o que cada fase é indicado e quais as necessidades que elas apresentam em cada trimestre gestacional para trabalhar em cima disso e levar realmente bem-estar para essa gestante. Sim, claro que a osteopatia vai o quê? Primeiro, a mulher. Depois, as queixas dela e como está a situação do corpo dela. Então, fez uma avaliação por completo. E aí, nós vamos trabalhando. Que legal, olha, achei sensacional. E quem me dera se eu conhecesse a osteopatia na minha gestação. E se você está grávida, se você quer buscar uma ajuda aí para cuidar das suas demandas e talvez seja alguma coisinha que a Ana falou aqui para nós, entra lá no Minuto Mamãe e Bebê, procura o Instagram dela e com certeza você conversa, agenda a tua consulta. Como que o pessoal te acha no Instagram? Meu Instagram é @raifísio, com HY, tá? E o meu telefone para contato é 48-984-11-3345. Adorei. Muito obrigada por dividir tantas informações e conhecimento conosco e até a próxima. O sono dos bebês e seus mistérios. Quem vai desvendar alguns desses mistérios é a doutora Ana Luísa. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. Muito bom te receber aqui, aprender com você. E aí, quando a gente pensa nesse tema aí, o sono, o que a gente tem para falar sobre um assunto que é polêmico, um assunto que gera muitas dúvidas, que gera insônia. Tira o sono. Tira o sono. Pra gente começar, assim, uma primeira pergunta, uma dica para uma gestante, para uma mãe que tem um bebezinho, qual é uma rotina ideal para iniciar aí sem erros no sono do bebê? Essa pergunta é muito boa. Quando a gente já sabe um pouco sobre sono antes do bebê nascer, a gente primeiro já sabe o que esperar do que esse bebê vai fazer, quando que ele vai acordar, se ele vai acordar, se não vai. Então, a primeira coisa que eu falaria para essas mães é para que elas se informem sobre o que é normal no sono de um recém-nascido. Então, o recém-nascido, ele ainda não sabe quando é dia, ele ainda não sabe quando é noite, ele faz ciclos, né? Ele dorme e acorda em ciclos independente da hora que se é dia, se é noite. Então, muitas vezes eles acabam começando a noite um pouquinho mais tarde, eles vão dormir quando os pais dormem, o sono noturno ali, umas 10, 11 horas da noite. Eles vão acordar mais ou menos a hora que os pais levantarem, 8, 9 horas, às vezes até um pouquinho mais tarde. Eles vão ter períodos de alerta, né, acordados, e períodos de sono em horários que a gente não consegue prever. Então, eles podem fazer uma soneca de 30 minutos, uma soneca de 2 horas, tudo depende. Muitas vezes eles só vão dormir no colo mesmo, e é super normal. Ele passou 9 meses dentro da barriguinha, né? Então, quando ele sai, tudo que lembrar para ele o ambiente intrauterino vai deixar ele mais seguro. O que os pais podem fazer de rotina com o bebê recém-nascido? Primeiro, garantir alimentação. Um bebê que está mamando bem, ele vai dormir bem durante o dia, ele vai fazer sonecas no colo, né, aí de 1 hora, às vezes até 2 horas. Isso é muito importante porque a amamentação e sono estão muito relacionadas ali no bebê recém-nascido. A criança que não dorme nunca sendo recém-nascido, que está sempre irritada, que está sempre chorando, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a amamentação, é se isso está efetivo. Segundo, depois da primeira semana de vida, quando as coisas começarem a se acostumar um pouquinho mais a ter um bebê em casa, adiantem um pouco o horário do banho. Os pais geralmente dão banho muito tarde, 8, 9, 10 da noite, né? Que é a hora que lembra. Adiantem para o final da tarde um pouquinho, para fazer isso com mais calma. Tenham sempre um horário bem parecido que vocês vão fazer o banho. Um horário estabelecido que vocês vão deitar e um horário que vocês vão levantar. É o máximo que dá para fazer com um recém-nascido. Não tem muito como a gente ter uma rotina muito certa e rígida com o bebê que a gente está conhecendo agora. Cada criança, para a gente saber qual a rotina que vai ser ideal para ela, a gente precisa conhecer ela. As características dela, o temperamento dela,
o que ela precisa, o que tem que ter no dia dessa criança para que ela chegue no final do dia satisfeita, repleta, com o sistema nervoso tranquilo. Isso influencia muito no sono também, né? Mas entender também que durante a noite um bebê recém-nascido vai ter necessidade de alimentação. Ele vai acordar aí a cada 2 ou 3 horas para precisar mamar. Se depois que o pediatra veio liberar esse bebê, ele disser, não, pode dormir, aí sim, às vezes eles fazem blocos maiores até de sono, 4, 5, 6 horas, mas antes precisa da liberação do pediatra. Você trouxe vários pontos, né? Quando a gente pensa aí na questão de segurança, um sono seguro, um bercinho seguro, como que é? A superfície que o bebê dorme, tanto pode ser o berço, como pode ser a cama compartilhada, como pode ser uma caminha segura no chão, desde que seja um colchão firme, esteja com lençóis firmes também, para que esse bebê não afunde ali, não fique mal colocado. A gente não pode ter nada solto ali, o sono seguro, ele é uma coisa muito importante da gente informar os pais, né? Existem sim casos, estudos e relatos de morte súbita em bebezinho pequeno, recém-nascido, e muitos estão relacionados à insegurança da cena de sono. Então, a gente não pode ter nada solto, nada que vai cobrir o rosto desse bebê. Agora, daqui a pouco a temperatura vai começar a esfriar um pouquinho, então a gente não usa coberta em bebê pequeno, tá? Agasalhem o bebê, não deixem cobertas soltas, porque esse bebê vai se mexer durante a noite, a gente não vai ver, e ele pode acabar levando a coberta para cobrir aí a parte do narizinho, que é onde ele respira, né? Sufocando esse bebê. Travesseiro também é contraindicado nas crianças, principalmente os menorzinhos. E caso for fazer cama compartilhada, precisa ser um local seguro, sempre do lado da mãe, sem nada solto por perto também, sem animais ou outras crianças na cama, e que ninguém, né, nenhum dos adultos que estejam ali juntos façam uso de nenhuma medicação que possa afetar o sono, né? Essa mãe tem que estar sempre em alerta. E claro, esse bebê tem que ser sempre colocado de barriga para cima, tá? A gente não pode colocar um bebê de bruço sem ninguém olhando ali. Durante o dia, na soneca, com alguém de olho, às vezes a gente até deixa assim, né? Que eles sentem mais confortáveis. Mas à noite não, a posição mais segura realmente é de barriga para cima. Quando a gente pensa no ambiente, vem uma questão, o ruído branco, o som do útero. É interessante para que tenha esse som. Muito, Mária, eu gosto muito do ruído, e não só para o recém-nascido. Para o recém-nascido, o ruído ele vai lembrar esse som do útero, realmente. Mas para o bebê um pouco maior, até tocando um pouco no ponto associação de sono, é uma associação muito legal. Por quê? Sempre que o bebê escutar aquele barulho, ele vai saber que está na hora dele dormir, isso é um sinal para o corpinho dele já ir baixando o ritmo, eles se sentem mais seguros com essa previsibilidade. Também ele faz uma cortina auditiva, então se tiver um cachorro latindo, cair uma panela na cozinha, acontecer alguma coisa, tende a abafar esse som. E às vezes os pais conseguem usar isso para o bebê fazer sonecas fora de casa. Então a gente consegue levar o celular, levar o aparelhinho, a gente cobre ali o carrinho, coloca em cima e acaba abafando o som externo. Se o bebê já é acostumado a isso, ele já está adaptado, é muito legal. Então eu indico o ruído para todos os bebês, assim. Claro que tem que ser um ruído agradável, né? Porque tem uns que são péssimos. Mas tem alguns que são bem agradáveis, tem outros tipos, né? Ruído rosa, por exemplo, que é bem legal. E é uma excelente associação, assim, ajuda muito. Ele não resolve o sono sozinho, né? Que aí os pais falam, eu já botei o ruído, eu já botei o óleo essencial de lavanda, eu já botei... Isso não vai consertar sono de ninguém. Ruído branco não dá sono. Mas ele ajuda muito a gente a criar um ambiente mais aconchegante. O que a gente espera de cada faixa etária, quando a gente pensa aí no sono? O que esperar do bebezinho, passando a idade, tempo que cada um dorme, a janela, que fica acordado? Saber o que esperar é uma das coisas que vai fazer os pais se sentirem muito mais seguros, né? Será que meu bebê tá errado? Será que tá certo? Será que o meu veio com defeito, né? Às vezes a gente até pensa, meu Deus, será que isso é normal? Então, saber o que esperar é muito importante. Para um bebê de 0 a 3 meses, depois de um mês, mais ou menos, né? Recém-nascido a gente conversou. A gente espera que esse bebê comece a organizar depois do primeiro mês já algumas sonecas, então ele vai fazer em torno de 4 a 5 sonecas. Eles ainda ficam um pouquinho tempo acordado mesmo, tá? Cerca de 45 minutos, mais ou menos, 40 minutos, alguns 1 horinha.
E aí eles, depois de iniciar o sono noturno, vão ter esses despertares a cada 2h30, 3 horas. Vai ser mais ou menos isso até os 3 meses, tá? Entre os 3 e 6 meses, a gente passa por um processo de amadurecimento do ciclo de sono. Então, começa a aparecer vários ciclos. E é quando o bebê pode começar a despertar mais vezes em cada ciclo. A gente sabe que aí em 10, 12 horas de sono noturno, às vezes o bebê vai fazer cerca de 4 ciclos de sono. Então, é normal que o bebê chame nesses horários, né? Às vezes os pais se assustam, meu Deus, acordou 4 vezes. Provavelmente é fisiológico, se tiver numa distribuição esperada, né? Então, o bebê adormece, ele fica aí as 3 primeiras horas, pelo menos, dormindo. Depois ele tem mais um despertar, ele chama 2 horas depois ele tem mais um, depois 1 hora, depois mais 1 hora. É fisiológico, é normal, tá? É o que a gente espera de um bebê dessa idade. Entre 6 e 9 meses, esse processo continua, ele existe, ele não vai embora, só que o bebê vai se sentindo mais seguro. Se a gente está trabalhando o sono de uma forma consciente com os pais, a gente incentiva eles a buscarem segurança para esse momento, o bebê vai se sentindo mais seguro e ele começa a fazer o ciclo sozinho, então alguns bebês diminuem os despertares, podem acordar aí 3 vezes, 2 vezes, né? E uma coisa importante que acontece tanto lá nos 4 meses como entre 7 e 8 meses é a transição de sonecas. Então, ali pelos 4 meses, eles passam de 4 para 3 sonecas. E entre 7 e 8, de 3 para 2 sonecas. É bem importante os pais se atentarem a isso também, né? E aí, depois de 6 a 12 meses, esse processo vai cada vez mais amadurecendo. E entre 1 aninho, 1 ano e meio, eles podem transicionar para uma soneca, ficando aí mais tempo acordado, né? Às vezes 5, 6 horas, quem já faz uma soneca. Adorei. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento, tantas informações preciosas para a gente fazer um soninho do bebê bem, bem saudável, bem feliz, harmônico para a família inteira. Obrigada, Mari. Até a próxima. Tchau, tchau. Nosso assunto de hoje é chupeta, com a Carol, nossa odontopediatra. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada. Muito bom te receber aqui, um super prazer. E ainda mais para falar sobre esse assunto, né? Chupeta, um tema polêmico. Essa é a palavra. Chupeta / polêmica. Exatamente. O que a gente precisa saber sobre a chupeta? Pensando aí na tua área, né? Odontopediatra, a favor, contra? Exatamente. Pensando numa odontopediatria mais raiz, onde nós não atendíamos tanto os bebês, nós não tínhamos tanto foco no bebê, a gente trazia muito já as consequências do uso da chupeta a longo prazo. Então, a gente atendia crianças maiores, entre 1 a 3 anos. Hoje nós temos crianças, às vezes, até com mais idade ainda fazendo uso da chupeta. E pensando nisso, hoje eu centralizei os meus serviços num centro voltados a bebês de 0 a 1 ano de idade para trazer a conscientização até de qual forma evitar a introdução da chupeta. Porque é muito fácil você julgar ou você falar para uma mãe não dê chupeta, mas você tem que dar o caminho para ela para que isso aconteça. Então, e um dos caminhos é trazendo uma amamentação efetiva. Então, hoje nós temos que entender o que significa para a criança uma chupeta. A chupeta hoje ela é um objeto de transição, de consolo, muitas vezes. E a gente até brinca, às vezes lá no consultório, a gente fala é um verdadeiro, não de uma maneira pejorativa, mas um cala-boca, né? Então, assim, fica quietinho que eu vou colocar a chupeta aqui. Não sou contra a chupeta, desde que a gente entenda por que a gente vai introduzir ela. E não porque eu não sei de onde eu vou resolver esse problema, eu vou usar a chupeta como uma bengala. Então, por exemplo, o bebê não está dormindo. Eu vou usar uma chupeta como objeto de associação do sono. Mas por que ele não está dormindo? O bebê não quer sair do meu peito, ele está me chupetando, né? Tem o termo chupetando. Ele me chupeta o tempo todo. Então, se eu não colocar essa chupeta, ele não vai parar de me chupetar. Mas por que ele está te chupetando? O que está por trás desse hábito de chupetar? Por que ele não está dormindo? E no bebê, nós vemos muito isso numa questão de associação quando algo não está correto. Por exemplo, um bebê que chupeta a mãe o tempo todo, ele não está tendo uma amamentação efetiva para ter saciedade. E muitas vezes ele quer uma mãe como consolo, mas aquela mãe que chega exausta, cansada, que o bebê não para de me chupetar, geralmente a resposta está na amamentação. Então, uma vez que nós melhoramos a questão da função oral do bebê e restabelecemos essa amamentação,
nós não teremos tanta necessidade do uso da chupeta. Então, quando a mãe chega com uma chupeta lá, principalmente quando é um bebê de 0 a 1, em nenhum momento eu removo a chupeta sem antes tratar dela qual é o motivo que a gente está introduzindo essa chupeta. E hoje também nós vemos que nós temos grandes objetos para estar fazendo uma transição da chupeta. Por exemplo, o polvo. Então, hoje nós sabemos que o polvo ele é utilizado até nas UTIs neonatal. E qual é a explicação do polvo? O tentáculo dele, quando ele é feito do crochê, né? Então, aquele modelinho que ele é utilizado, ele remete ao cordão umbilical da mãe. Então, muitas vezes, quando nós já temos, então, o restabelecimento do motivo com que levou o uso da chupeta, e eu preciso fazer essa transição, eu não tiro a chupeta e dou o bebê para a mãe e digo, agora se vira. Nós oferecemos o polvo e medidas e formas com que ela vai fazendo essa transição aos poucos. Então, no bebê é muito bem aceito, o bebê gosta muito desse objeto de transição. Então, hoje eu trago para vocês, assim, entender que a chupeta, ela não como é que eu vou te dizer? Ela não é um crime, mas desde que eu entenda o porquê que eu incluí ela, qual é o motivo, em qual momento, de qual forma que eu vou utilizar para que ela não traga tantos prejuízos. Então, hoje nós estamos muito mais para ajudar do que para julgar alguma mãe, né? Então, acho que cada vez menos nós temos julgamentos na parte, principalmente da maternidade, e a gente traz esse assunto de uma forma muito gostosa hoje, né? Então, antigamente dizia, nossa, chupeta é sempre errado. Não, não é sempre errado. Mas hoje é muito mais fácil entendermos o porquê que talvez a gente não iria usar ela. Ou porquê que a gente conseguiria remover ela de uma forma não tão dramática. Agora, quando a gente fala uma criança de 2 anos, com o uso de chupeta que não consegue desassociar, aí nós temos um quadro totalmente oposto. Então, a importância de trazer esse conhecimento lá no bebezinho, para que a gente não traga já para essa criança um pouco maior. E quando a gente pensa nessa tirar a chupeta, é um processo às vezes muito dificultoso. Com certeza. E aí nem toda família está disposta a vivenciar isso e a chupeta acaba ficando. E aí vai até os 6 anos, 7. O que você vê de alteração, né? Toda a estrutura por conta da chupeta. Muitas vezes, pensando como odonto de pediatra, as pessoas vão pensar, ela pensa em dente torto. E eu sempre digo para a mãe, os dentes, não que não sejam importantes para minha visão como odonto pediatra, mas digamos que de todas as soluções é o de mais fácil solução, porque nós temos um aparelho que vai fazer essa correção. Mas agora, quando nós falamos, por exemplo, num aspecto de introspecção, essa criança ela não conseguiu se relacionar com outras crianças ou com o mundo com que ela habita, ela não descobriu o mundo de uma forma como ela deveria, porque ela tinha um objeto na boca que não permitiu que ela fizesse isso. Então, eu trabalhava muito em escolas e eu via que a criança que ela estava utilizando chupeta, geralmente ela ficava pelos cantos, porque, a grosso modo, ela está totalmente satisfeita com ela e o mundo dela, através da chupeta. Então, ela não tem intenção de interagir com o mundo, ela fica muito mais introspectiva. Então, esse é o ponto, assim, que eu vejo de maior impacto da chupeta. Fora, claro, má posição da língua, trazendo dificuldades na respiração, ela prevalece, então, a respiração oral, deformidade óssea, que vai impactar também na posição dos ossos, mas antes disso, vai impactar também na respiração, na deglutição, na alimentação dessa criança. Então, nós temos que entender que a boca, ela é a porta de entrada do corpo para tudo. Então, todas as alterações que nós tivermos na boca, ela vai repercutir de uma forma ou de outra em um problema sistêmico. Então, nós vemos muitas vezes, por exemplo, criança que usa chupeta com problema de estômago, porque não se alimenta de uma forma adequada, porque os dentes eles não conseguem se encaixar e ela engole tudo inteiro. É que, às vezes, a gente não procura a raiz do problema. A gente menospreza a raiz do problema e vai se adequando. Ela gosta mais pastoso. Ela não gosta de carne, ela chupa a carne e joga fora, porque ela não consegue mastigar. E essa deformidade veio por causa da chupeta. Então, a gente vê, assim, impactos bem severos com o uso da chupeta a longo prazo. Eu não estou trazendo esse assunto como algo assim, nossa, eu estou totalmente contra. Mas, novamente, a gente entendeu por que a gente está entregando essa chupeta, o que nós vamos resolver com ela, primeiramente,
e de que modo que a gente vai fazer essa remoção também que não seja tão traumática. Porque realmente, para uma criança de 2 ou 3 anos, a remoção da chupeta, ela é difícil. Não é vou lá e tiro, jogo fora e nada vai acontecer. E depois de nós resolvermos as questões que foram alteradas ali. Como que eu vou, por exemplo, resolver um fator de introspecção numa criança de 2 ou 3 anos, por exemplo? Não é um caminho tão fácil. Adorei. Obrigada por trazer todos essa visão, né? Não o óbvio. Achei sensacional e até uma próxima. Obrigada. Agora a gente vai trazer dicas de como transformar um ambiente em um verdadeiro cenário enriquecedor para os nossos pequenos, com a nossa fisioterapeuta, osteopata pediátrica Jéssica. Bem-vinda novamente. Obrigada. Quando a gente pensa aí no ambiente onde a gente pode trazer mais desenvolvimento, onde a gente pode realmente enriquecer esse ambiente, quais são as dicas? Bom, a gente tem sempre ali o quartinho, né, que o pai planeja, pensa onde é que vai guardar os brinquedos, enfim, a decoração. E aí a gente esquece, às vezes, do resto da casa, né? Então, é inclusive um tema do nosso programa, do Mama's Kind, né? Que a gente traz para os pais refletirem como é o ambiente em casa de vocês, né? Aonde é que ele fica para brincar? Aí muitos pais falam, ali na sala a gente coloca o tatame e tal, e aí ele fica lá, mas ele tá enjoado, ou fica saindo do tatame, enfim, tem que tirar tudo do chão, porque quer mexer em tudo, quando começam a subir, quando eles começam a ficar mais independentes, eles começam a explorar mais, e acaba que às vezes o ambiente se torna um risco, né? Então, é preciso a gente refletir sobre, muitas vezes, não só o que colocar ali, mas como eu deixar o ambiente seguro para que o bebê possa explorar e eu não ficar cheio de dedos de tipo, não, só não desce, não sobe daí, desce daqui, não faz isso, tira a mão daí. Podando a criança todo o tempo e trazendo um medo ao invés de aprendizagem, né? Exatamente, aí fica muitos nãos, né, e o não é abstrato ainda para o bebê também, né, então, afinal, o que ele pode, né, então a gente, às vezes, liberar espaço, trazer dentro do ambiente, não só do quartinho dele, mas na casa mesmo, ter lugares que ele possa circular livremente, que seja de fácil acesso e que faça sentido para ele, porque muitas vezes não tem nada, tá tudo muito em cima, né, e o que ele vai fazer aqui? Né, a gente tem que se colocar no lugar deles, né, olhando aqui de baixo, o que eu posso fazer daqui, né, e aí uma forma da gente conseguir organizar esse ambiente, muitas vezes, é ter prateleiras. Então, a gente tem a caixa organizadora, né? Mas quando eu tenho só a caixa organizadora, o bebê ele vai escolher o brinquedo que ele vai brincar. E aí ele começa a tirar os brinquedos. E ele acaba tocando em todos os brinquedos. E aí, na cabecinha dele, ele já usou todos os brinquedos. E a brincadeira vira um simples tirar e colocar dentro da caixa. E aí, ele já usou tudo e aí ele já quer outras coisas. E aí, a gente acaba que não tem mais opção do que fazer com esse bebê, porque ele já brincou de tudo, não sei mais o que eu faço com ele, né? Então, a primeira dica que a gente dá aqui é ter os brinquedos dispostos em prateleiras. Assim, ele vai observar, vai olhar e vai, eu quero isso daqui. Agora, brinquei, agora eu vou escolher esse outro brinquedo aqui. E a segunda dica seria eu ter o rodízio de brinquedos. Isso é comum, os pais já meio que às vezes fazem já instintivamente, né? Então, se eu ofereço muitos brinquedos, o bebê toca aqui, vai brincar aqui, ele toca aqui, e aí ele já brincou, e aí ele mexe aqui, e aí, mesma coisa, já brinquei com tudo porque eu já toquei em tudo. Agora, se eu dou um brinquedo, principalmente quanto mais velhos, né, eles ficam mais exploradores, então aí que eu tenho que reduzir a quantidade de brinquedos, né? Primeiro, que faça sentido para a idade motora dele, que ele consiga manusear, que ele consiga interagir com o brinquedo, né? Não pode ser um brinquedo nem muito desafiador para ele não se frustrar totalmente, e não pode ser algo muito fácil que ele vai brincar só com isso aqui? Então, a gente escolhe 1, 2 brinquedos e espera a criança saturar. Quando ela para de brincar, aí a gente pode tirar aquilo de vista dele e aí apresentar um outro brinquedo. E se ele ainda mantém um tempo brincando ali com esse brinquedo, se ele ainda gosta de manusear esse brinquedo, é um brinquedo que a gente não tira ele do rodízio, ele mantém
ali no rodízio, no ambiente dele de brincar, para poder explorar tudo que ele tem de manual, de visual, enfim, estimulando desse bebê. Pensando em fases, né, da vida dessa criança, existem brinquedos específicos para cada idade que vão auxiliar justamente na parte motora do bebê? Pensando aí dentro de um primeiro ano de vida, né, do bebê, a gente divide os brinquedos mais ou menos assim. Até os 3 meses, existe muita atenção que o bebê... prende a atenção do bebê o sistema visual. Então, a gente apresenta muitos brinquedos de contrastes, as cores, luzes vai chamar muita atenção, né? Depois começa uma fase oral. Então, a gente já começa a introduzir brinquedos com sons, né? Tipo chocalhos, e que eles consigam pegar também, né? E às vezes levar na boca também, né? Então, os mordedores entram muito forte ali depois dos 3 meses de vida. Depois que esse bebê fez 6 meses, que ele já tá rolando, que ele já tá sentando, que ele já tá mais independente, ele precisa desenvolver as habilidades manuais, porque agora essa mão não precisa mais estar o tempo todo auxiliando ele a se segurar, a se manter. Então, um bebê que já senta, um bebê de 8 meses, por exemplo, ele já começa a desenvolver os movimentos de pinça, né? Então, a gente começa a dar brinquedos de encaixe, brinquedo guardar e tirar de algum lugar, né? E aí, quanto mais velhos eles ficam, mais as coisas de casa a gente tem que usar, né? Então, é você pegar um utensílio de cozinha, um escorredor de macarrão, uma caixa organizadora, prendedores, garrafa PET, caixas, plásticos, sacolas, né? Isso tudo vai chamar muito mais a atenção deles do que os brinquedos ali, né? Que já são... que eles já estão acostumados, enfim, os mais infantis, né? E sempre escolher brinquedos que exijam resposta da criança. A gente tem bastante ali fama o patinho, né? O caranguejo, mas são brinquedos que você liga e ele faz tudo, né? A criança só observa. Então, a gente sempre buscar por brinquedos que exijam uma ação da criança para ter uma reação ali do brinquedo. Então, eu aperto ele e aí ele acende a luz. Não é algo que a mãe que liga e o brinquedo fica sozinho ali, chamando atenção, com a luz acesa, com a luz ligada, enfim. Toda a diferença. Adorei. Obrigada por todas essas dicas e por compartilhar conhecimento e nos ajudar a entender como que a gente pode ajudar nesse desenvolvimento, né, da criança, porque são fases muito importantes e se a gente está fazendo tudo certinho em cada fase, a gente tem um risco menor de não atingir o que se espera, né? Exatamente. Até a próxima. Obrigada. Vamos falar sobre o taping no pós-parto com quem entende do assunto, a nossa fisioterapeuta pélvica. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Mi, quando a gente pensa aí no taping pós-parto, quem é a mulher que pode usar o taping? A mulher que fez cesárea, a mulher que teve um parto normal? Conta tudo para nós. Todas as mulheres são beneficiadas com a utilização da bandagem no pós-parto. O que nós precisamos fazer é uma avaliação adequada, entender os benefícios, porque os benefícios, muita gente acha que é só aquela mulher que fez a cesárea, mas os benefícios são para as duas, porque as duas ficam com instabilidade, né, com esse desconforto no pós-parto, essa sensação de insegurança na hora de caminhar, porque muda, né, existe uma regressão de todo aquele período gestacional, então essa regressão traz várias instabilidades para essas mulheres. Então, elas precisam trazer de novo, né, essa consciência do abdômen, trabalho de respiração, um trabalho por conta dos edemas que podem acontecer. E isso é tanto para a mulher que fez o parto normal e para a mulher que fez a cesárea. Quando a gente tem uma mulher que fez uma cesárea, o benefício, a gente tem benefícios extras, porque quando a gente utiliza o taping numa técnica que a gente chama de técnica compressiva, ele vai fazer um controle daquela inflamação. Naquele momento a gente chama de ferida operatória, que é aquele corte, que depois entra em todo o processo cicatricial. E se a gente usa o taping antecipadamente, que é pegando essas mulheres nas primeiras 24 horas, a gente consegue fazer
fazer uma modulação, um controle dessa inflamação e, em consequência, a gente tem uma cicatriz muito melhor lá na frente. Mas nós temos todos esses objetivos associados. Trabalhar essa cicatrização, diminuir a dor, trazer conforto, estabilidade. Essa mulher, ela sai da maternidade se sentindo muito mais segura, porque antigamente usava cinta, né? Então as mulheres saíam com a tal cinta. A cinta era muito difícil de controlar pressões e podia, lá na frente, trazer algumas complicações para o assoalho pélvico. Então, ela podia ter disfunção, incontinência, uma instabilidade lá na frente, por conta de uma pressão grande feita naquele abdômen. Então, nós sabemos que, biomecanicamente, o abdômen não precisa de uma grande pressão. Então, o taping, ele cai como uma luva, trabalhando essa função. É óbvio que a mulher, ela precisa ter essa indicação, ser bem avaliada, né? Um profissional qualificado, que tenha formações importantes, formações específicas, para que ele também tenha segurança de atendê-la caso aconteça alguma intercorrência. Mas, no geral, é tudo muito tranquilo, ela sai da maternidade se sentindo super bem, super segura, e ainda, lá na frente, um abdômen mais funcional, uma cicatriz mais organizada, com reparo adequado, bonita, e isso favorece a autoestima e tudo mais nesse período, que é um período, né, de diminuição hormonal, em que a mulher, ela está muito voltada para o filho, então melhora a autoestima, e isso é bem importante. Quando a gente pensa aí, né, você falou que o ideal é aplicar a bandagem nas primeiras 24 horas. Então, nas primeiras 24 horas, vocês vão até essa puérpera, né? Isso. Colocam. Quanto tempo ela fica? E depois que retira, ela coloca novamente? Não se coloca novamente? Como que é essa decisão, essa escolha? Então, 24 horas que eu falo, não é ali nas primeiras 6 horas, é realmente esperar essas 24, né? E essa mulher, ela vai ficar por volta de 6, 7 dias com essa bandagem. O fisioterapeuta, ele vai acompanhá-la durante esse período. Caso tenha algum desconforto, alguma intercorrência, vai ter uma consulta antes. E depois que retira essa bandagem, normalmente não vai colocar naquela forma de cobrir todo o abdômen. Então, vai avaliar as necessidades daquele momento, porque é uma segunda avaliação. Então, nessa segunda avaliação, a gente vai observar o abdômen, observar se ela tem edema em membros inferiores, como estão as mamas, como está a cicatriz, se foi cesárea. Então, a gente vai fazer uma avaliação geral e entender a necessidade, porque ela pode ter necessidade de usar um taping da forma linfática, porque os pés estão muito inchados, a vulva pode estar mais inchada, a mama pode estar mais engurgitada. Então, tudo isso nós vamos trabalhar de outra forma, mas é uma outra avaliação. Então, é muito difícil falar assim em pacote fechado de receitinha de bolo para o atendimento, entendeu? Porque tudo vai depender das queixas que ela vai apresentar neste segundo momento. Mas é bem importante que seja alguém que tenha formação dentro da fisioterapia na área da obstetrícia, da saúde da mulher, porque aí vai poder atender às necessidades dessa puérpera nesse contexto, que é uma área específica da fisioterapia, né, onde a gente estuda as condições da gestação, parto e pós-parto. Por isso precisa compreender, além de entender do taping, além de entender de processo de reparo cicatricial, e aí ela tem realmente uma assistência bem global. E depois ela pode ainda ser encaminhada para consultório, para fazer uma reabilitação pós-parto, né? Porque as mulheres que passaram por um parto vaginal podem ter, né, alguma disfunção, as que passaram pela cesárea também podem ter alguma disfunção, e faz o acompanhamento com o fisioterapeuta pélvico depois. Isso é o mundo ideal. Que legal. E assim, Mi, falando nesse mundo ideal ou não tão ideal, assim, você nota a diferença nas mulheres que fazem esse acompanhamento, que usam a bandagem, depois fazem um acompanhamento com o fisioterapeuta pélvico, para outras mulheres que passou tantos anos depois do parto e nunca tinham feito nada e aí buscam o fisioterapeuta pélvico por conta de incontinência, enfim. Exatamente. Tem uma coisa que é o seguinte, né? Quando a mulher, ela passa pelo período
do puerpério, quando ela está no período do puerpério, a atenção dela é voltada para o bebê, ela meio que se esquece, né? E aí ela fez fisioterapia bonitinho na gestação inteira, e aí ela usou todos os recursos, ela está tendo um pós-parto muito legal, muito confortável, com toda a atenção, só que ela necessitaria fazer esse acompanhamento depois, mas as mulheres acabam não fazendo, porque a atenção está voltada para o outro lado. E aí 6, 9, um ano depois, quando ela começa a entender que talvez a relação sexual esteja um pouco desconfortável, ou talvez quando ela faz algum esforço, ela pode perder algum xixi, então, né, ou tá com uma urgência miccional, teve vontade de ir no banheiro e corre, né? Às vezes não dá tempo de chegar. Então, são condições que poderiam ser prevenidas se houvesse um segmento depois. Mas, normalmente, as mulheres, elas fazem bonitinho a físio durante a gestação, mas o período do puerpério fica voltado para o bebê. A gente entende, né? Você é mãe, você sabe de todas as demandas que o puerpério exige. No entanto, a criança cresce. E depois a gente mulher... colhe os frutos. Exatamente. Os frutos não tão bons. Exatamente. Então, assim, se você olhar para o seu corpo enquanto uma puérpera que está regredindo, né, função e tudo mais, você dar a atenção para o seu corpo, você tem depois uma qualidade de vida muito melhor, sexual, assoalho pélvico mais fortalecido, abdômen mais recuperado, porque tem as diástases e tudo mais. Então, é realmente uma assistência muito mais direcionada para essa reabilitação da puérpera. Seria muito maravilhoso que as puérperas seguissem com a atenção do fisioterapeuta no pós-parto. E o taping é mais um recurso a ser utilizado frente a essas disfunções que podem aparecer em qualquer momento. A gente tem a informação, a gente sabe o que precisa fazer e agora é colocar em prática, né, Mia? A gente se olhar, porque em algum momento a gente vai se deparar com o problema. Então é melhor cuidar desse problema lá no começo, evitar ele, do que depois ter que correr atrás, porque ele chega. Exatamente, né? A gente precisa fortalecer, a gente fortalece músculo, a gente vai para academia, a gente tem uma atenção toda especial, né? Ah, eu preciso voltar para academia, ok. E o seu assoalho pélvico? Porque essa função é muito importante. E o seu abdômen, toda essa ligação abdômeno-pélvica, isso precisa ser olhado, né? E normalmente, dentro da academia, não é a atenção que se dá. Isso é uma coisa mais específica, né? Com alguém, né? De preferência o fisioterapeuta pélvico, que vai fazer com que você retorne o quanto antes às suas condições prévias à gestação, né? Verdade, sensacional, adorei. Obrigada por nos trazer tanta informação. E até a próxima. Até a próxima. Irregularidade menstrual. Você tem? Você quer saber sobre? A Dani vai nos explicar tudo sobre esse assunto, né? Então fala para nós, Dani, o que significa irregularidade menstrual? Bom, é importante a gente saber o que é regular, né? Então, a gente considera hoje como um ciclo regular, um ciclo que tem uma duração entre 21 a 35 dias. Como que a gente faz essa conta, né? A gente conta o primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Isso tem que ter um intervalo entre 21 a 35 dias. Fora disso, a gente caracteriza como um ciclo irregular. Né? Que tem acontecido, né, Mari? Nos últimos meses, principalmente aí depois das festas de fim de ano, uma das maiores causas de procura no consultório ginecológico são as irregularidades menstruais. Então, esses ciclos com menos de 21 dias, mais de 35 dias, alteração de fluxo, né, menstruando muito, menstruando pouco. E, claro, é sempre importante uma avaliação médica, tem que vir no consultório, a gente tem que avaliar, né? Então, a primeira causa de irregularidade menstrual é a gestação, né? Então, a gente, descartando essa causa, a gente vai buscar outras causas comuns, né? Uma alteração de tireoide, por exemplo. Só que o que a gente percebe na prática, né?
que a maior parte das vezes, quando não é uma gestação, a gente faz exames, a gente investiga essas causas de irregularidade menstrual e elas não aparecem num exame. Então, a gente descarta essas outras causas que eu acabei de falar, como uma gestação, uma alteração de tireoide. E o que faz, então, a gente apresentar uma irregularidade menstrual? Geralmente tem a ver com mudanças dos nossos hábitos e mudanças das nossas rotinas. Então, final do ano, né, festas, férias das crianças, que normalmente tem uma alteração dos nossos hábitos. Então, a gente muda o horário do sono, a gente muda a alimentação, a gente muda o horário do treino, para de treinar. Então, isso tudo a gente não consegue medir isso em exames, né? Então, a paciente às vezes apresenta de fato uma irregularidade, a gente pede exames, ela volta e a gente não consegue falar para ela, olha, apareceu isso, porque geralmente não aparece nada. Então, o que a gente vai ver? Mudou a rotina dessa mulher aí, tá? É comum também nessa fase a gente ter ganho ou perda de peso, dietas restritivas, tá? Isso tudo pode ser a causa de irregularidade menstrual. Então, a gente pensando nisso, como é que a gente faz, então, né, descartando causas, né, fazendo exames, como é que a gente faz, então, para que esse ciclo volte a se regularizar? Quanto mais a gente sinalizar o nosso corpo que tá tudo bem, né? Quanto mais a gente voltar para uma rotina de sono, rotina de alimentação, rotina de treino, mais os nossos hormônios voltam a se organizar e a gente volta a ter uma regularidade menstrual. Então, o que é importante? Muitas vezes a gente ouve na medicina, é importante a gente fazer atividade física, é importante a gente se alimentar bem, é importante a gente ter uma rotina de sono. Só que muitas vezes para a gente, paciente, é difícil palpar por que isso é tão importante. Por que é tão importante? Porque o nosso corpo funciona o dia todo com estímulos hormonais, e não só hormônios do nosso ciclo menstrual. Então, o sono tem hormônio, a alimentação tem hormônio, a atividade física libera hormônio, tá? Então, quando a gente altera isso, vai ter algum hormônio que vai ficar descompensado e outro que vai ter que compensar isso. Então, a gente precisa de novas compensações desses hormônios. Como que a gente faz isso? Atividade física, qualidade do sono e qualidade de alimentação. Olha só como todo o corpo está interligado. Às vezes a gente acha que é uma doença, mas é o corpo te mostrando que a tua rotina está toda alterada e que está afetando em alguma parte. E quanto mais tempo a gente fica afetando, mais órgãos, mais doenças a gente está propenso a ter, né? E uma coisa interessante, tá, Mari? Hoje a gente tem acesso a essas informações, né, como a gente já falou, e aí tem muita paciente que chega no consultório e fala, Dani, eu quero fazer todos os meus hormônios. Infelizmente isso não existe, tá? E mesmo que a gente dose muitos hormônios, esses hormônios eles têm vidas úteis que a gente fala que muitas vezes não é perceptível, não é detectado nos exames. Então às vezes essa paciente ela fez uma alteração hormonal, a gente faz um exame e isso não é detectado muitas vezes. Então, claro, a gente usa sim, né, dessa ferramenta que a gente tem de dosar alguns hormônios, só que muitas vezes isso não é suficiente e tem muitos hormônios que funcionam no nosso corpo que não tem como a gente dosar. Então, só fazer exames não funciona. O paciente precisa vir em consulta. A gente precisa avaliar ela como um todo. São feitos, sim, alguns exames, porém, muitas vezes o tratamento e o ajuste desse ciclo menstrual é feito com essas medidas comportamentais. Preciso que tu volte para a tua atividade física, preciso que tu organize a qualidade do teu sono, preciso que você volte a se alimentar direito. Isso você está sinalizando o teu corpo que está tudo bem e esses hormônios vão voltando a regularizar de novo e automaticamente teu ciclo volta a regularizar na maior parte dos casos. E aí, por isso que é importante um segmento. Não voltou, não regularizou, eu preciso que você volte para ser reavaliada. E em quanto tempo, Dani, aproximadamente, esse ciclo volta ao normal, mudando a rotina? A gente sabe que não existe uma matemática, né, quando a gente fala assim de ser humano, que cada corpo ele vai reagir de uma forma, mas tem um período assim, olha, tem X meses, dias para voltar. Se não voltar, eu preciso que tu volte pra gente. Não tem, né, Mari? Depende muito de corpo para cada corpo. Agora, a gente percebe, sim, na prática, a gente percebe que é em torno de mais ou menos 3 a 6 meses. Então, normalmente eu peço para que a paciente volte nesses 3 meses, organizando isso pra gente reavaliar e ver como que ela ficou, ver como que fica o ciclo, né? É muito importante que anote o ciclo menstrual, que é outra coisa que muitas mulheres também não têm o hábito de fazer. E na prática do
do dia a dia, a gente esquece, né? Muitas vezes o dia que a gente menstruou. Então, é importante que anote, eu peço para os pacientes anotarem, a gente chama isso de calendário menstrual, seja no celular, seja em agenda, seja em aplicativos, onde fica mais acessível para essa paciente e trazer na próxima consulta, porque a gente vai acompanhando. Olha só, tem muitas pacientes que elas têm dificuldade de fazer essa conta que eu acabei de explicar, que é essa conta do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Então, imagina, a paciente tem dificuldade de fazer essa anotação e essa conta, então provavelmente ela vai ter desafios de entender isso que a gente está falando aqui. Então, traga o seu calendário, vamos fazer a conta junto. Se isso te apoiar, não tem problema, a gente acompanha dessa forma. Então, olha o quanto é importante a gente fazer um acompanhamento com a nossa médica ginecologista. Por isso que muitas vezes não adianta eu só ir à consulta uma vez por ano. Verdade. Dani, adorei. Que Obrigada. assunto legal, quanta informação boa. E até a próxima. Até a próxima, Mari. Obrigada.